O itabaianense Antônio Samarone de Santana é médico, sanitarista e dedicou a sua vida profissional a cuidar da saúde pública. Além de médico, Samarone é sociólogo, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, estudos que fez depois que retornou a Sergipe, se especializou em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Antônio Samarone de Santana é escritor, Samarone é gestor público, é político, exerceu mandato popular, foi secretário municipal de saúde de Aracaju por mais de uma vez, foi superintendente de transportes da cidade de Aracaju e atualmente é secretário da Cultura do município de Itabaiana. O intelectual Antônio Samarone de Santana completa neste domingo, 15 de dezembro de 2024, 70 anos de idade. Como amigo de Samarone, eu publico este vídeo decorrente de uma entrevista que fiz com ele, no qual ele nos informa das suas origens em Itabaiana e das suas origens familiares. Com a palavra, Antônio Samarone de Santana, a quem eu mando meus votos de feliz aniversário. Pronto. Antônio Samarone de Santana, já é um nome reformado, né? Porque inicialmente era só Antônio de Santana. Nasci na rua Monsenhor Constantino, em Itabaiana, em 15 de dezembro de 1954. Meu pai é Elpídio José de Santana e minha mãe Maria de Lourdes Santana. Acindino, tá certo? E Dona Genoveva, o pai e a mãe. Maria do Céu Monteiro, a avó, e Antônio Francisco de Oliveira, o avô. O meu pai sempre foi de Itabaiana, tá certo? Uma família de pequenos sitiantes das Candeias, que nasceu no Matebe. O Matebe era um engenho do século XIX na região do Capunga, e eram trabalhadores sem terra, trabalhadores que viviam da pataca, viviam trabalhando na propriedade alheia. Essa é a origem. Agora, não sei, não tenho dos antecedentes. Você sabe? Aí eu sei com mais detalhes. Como economicamente minha mãe vem de uma família remediada, né? O meu trisavô, João José de Oliveira, veio de Portugal na primeira metade do século XIX, foi morar na Mata Puã, tá certo? Era ferreiro. Já identifiquei ele, porque era alfabetizado e era ferreiro. Foram morar no ex-povoado de Itabaiana. Ele teve 12 filhos, que são os ferreiros, ferreiro no sentido da profissão, entre os quais Bernardino José de Oliveira, que é o meu bisavô. O Bernardino, também ferreiro, morreu num atropelamento por um trem, tá certo? Ele vinha comprar ferro em Maruim, em 1926, e no povoado Caititu, os animais se assombraram com o trem, ele não desceu e o trem o pisoteou. O meu avô, filho do Bernardino, é Antônio José de Oliveira, também ferreiro, é o Totonho de Bernardino, que teve 11 ou 12 filhos, e os 4 homens também ferreiros. Então eu sou dessa família que tem essa marca, digamos assim, dessa profissão, né, de ferreiros. Ainda hoje, lá no povoado que nós nascemos, nós mantivemos, tem uma tenda preparada, tá? E temos um primo ainda que conhece o ofício. Não pratica mais porque a Tramontina e a Mundial tomaram o mercado. Agora, eles continuam sabendo fazer
enxada, foice, esses apetrechos. O tropeiro é por parte de meu pai. Meu pai era tropeiro dos burros dos outros, né? Ou seja, ele exercia a profissão de tropeiro e o único bem que ele tinha era uma capa colonial, que ele guardava dentro de casa num local de destaque e tal. Mas ele nunca teve um burro. Ele conduzia as tropas dos outros. O Bernardino ia comprar ferro em Maruim. Maruim era um grande centro naquele período. E o trem, como eu já tinha contado, o trem atropelou. Os cavalos correram na frente do trem, ele não desceu do cavalo, mas na frente tinha um pontilhão. Aí fez uma armadilha. Inclusive, eu fui ver, eu fui conhecer o local desse acidente. Em Catitu. Catitu é um povoado de Maruim, tá certo? Um povoado antiguíssimo, um povoado milenar, que ainda existe. Eu fui lá no Catitu. E na lembrança dos mais velhos, a história do atropelamento ainda está na memória. Ou seja, onde era a estação de trem, tem o resto, né, as bases e tal. E dizem que o material, os restos despedaçados do corpo do burro e do meu bisavô foram colocados no saco, trazido para Aracaju, para o IML, para fazer a separação, o que era do burro e o que era do meu avô. Isso é contado oralmente, e minha mãe sempre deu essa história como verdadeira, né? Não sei se é verdadeira, mas eu encontrei o processo no arquivo da Justiça, porque naquele momento havia uma antipatia muito grande com os trens aqui em Sergipe. Era visto como um transporte negativo, sabe? E parece que tem um certo sentido isso, né? Depois o vereador João Claro, né, foi acusado também de um desses acidentes e tal. Então, o meu bisavô morreu, eu tenho a foto, eu recuperei, tem um processo, tem a foto. Ele morreu com 54 anos. E na descrição do laudo, ele é colocado como sendo um ancião, um velhinho, sabe? Porque, de fato, 54 anos já era, no começo do século XX, já era um velhinho, né?